Bem-vindo ao canal da TAC, eu sou o Douglas e espero conseguir te ajudar a entender um pouquinho mais sobre cálculo 1 nesse vídeo. Já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E compartilhe caso saiba de alguém que está precisando de uma ajuda com cálculo 1. Bom, então vamos começar. Nessa questão a gente vai calcular algumas integrais impróprias. Vamos começar aqui no item A, integral de 1 até infinito do 1 sobre x ao cubo. É uma integral imprópria do tipo 1, a gente está fazendo o x ir para mais infinito. Isso aqui nada mais é do que uma notação de um limite. Isso é um limite do limite superior da integral indo para infinito. Vamos colocar aqui então o t. O limite inferior é o 1 mesmo, a gente faz do 1 sobre x ao cubo dx. Ou seja, primeiro calculamos essa integral definida de 1 até t, e depois tiramos o limite do t indo para infinito. Vamos atrás de calcular então essa integral definida pelo teorema fundamental do cálculo, ou seja, através de diferenças de primitivas. Vamos fazer então o limite depois, o t indo para infinito, primitiva do 1 sobre x ao cubo. Lembrar que isso aqui é x elevado a menos 3. Então soma 1 no expoente, vai ficar x elevado a menos 2, dividido pelo novo expoente. A gente faz o x ir de 1 até t. Sempre muito cuidado com o sinal, já vamos tirar esse menos 2 lá para fora do limite. Isso aqui então vai ficar menos 1 sobre 2, limite do t indo para infinito. Vou fazer mais passo a passo aqui nesse primeiro item. Vou substituir o x elevado a menos 2 por 1 sobre x quadrado. Só depois vou substituir o x por 1 e o x por t. Então vamos continuar, vai ficar menos meio, o limite do t indo para infinito. Substituindo o x por t vai ficar 1 sobre t quadrado, menos, agora substituindo x por 1, vai ficar 1 sobre 1 quadrado, ou seja, menos 1. Quando t vai para infinito, 1 sobre t quadrado, isso aqui vai para zero. Então o resultado desse limite aqui vai ser menos 1, vezes o menos meio que está na frente. O resultado final vai ser 1 sobre 2. Agora vamos para o item B, integral de menos infinito até zero. Então também é uma integral imprópria do tipo 1. Vamos atrás de resolver isso. Isso aqui nada mais é do que um limite. Agora vamos jogar o t para menos infinito. Vai ser a integral do t até zero do e elevado a x. Vamos primeiro, então, atrás do cálculo da integral. Vamos deixar o limite aqui fora. Vamos atrás da primitiva do e elevado a x, que é o próprio e elevado a x, e substituir o x por t e o x por zero. Então, essa aqui vai ser o limite do t indo para menos infinito. Substituímos o x por zero, vai ficar e elevado a zero, que dá 1, menos, agora a gente substitui o x por t. E agora a gente só resolve essa conta de limite. Quando o t está indo para menos infinito, o e elevado a t está indo lá para zero. Significa que a resposta desse limite aqui vai dar 1. Veja que, novamente, assim como no item A, foi uma integral imprópria que está convergindo. Aqui convergiu para 1 e aqui convergiu para 1 sobre 2. Agora vamos para o item C. O x está indo de menos infinito até infinito. Ainda é o e elevado a x. Como que a gente resolve esse tipo de integral imprópria, que aparece tanto menos infinito quanto infinito? A gente quebra essa em uma soma de integrais impróprias. A gente faz de menos infinito até um certo valor e depois faz desse valor até o mais infinito. Qual valor que a gente pode usar? Podemos usar o valor que a gente achar mais simples, pode ser qualquer número real. Vai ser comum utilizar o zero, e principalmente nesse caso, porque a gente já calculou a integral de menos infinito até zero. Então vou colocar aqui, vou quebrar no menos infinito ao zero do e elevado a x, e daí eu vou somar com a integral do zero até mais infinito. Então isso aqui a gente já calculou no item anterior, a gente já sabe que dá 1. Então vamos atrás dessa integral daqui. Então vamos colocar aqui, vai ser igual a 1. E a partir desse item eu vou parar de ficar escrevendo o limite do t indo para infinito. Eu vou simplesmente atrás da primitiva do e elevado a x. E daí aqui eu vou colocar o x indo de zero a infinito. Então entenda isso aqui como um limite do x indo para infinito. Só para não precisar ficar escrevendo o limite o tempo inteiro. Daí isso aqui seria então 1 mais substituindo o x indo para infinito. Então, eu não vou usar a variável t, eu já vou fazer o x ir para infinito, do e elevado a x, menos, agora substituindo o x por zero. Então, vai ficar menos 1. Esse menos 1 dá para cancelar com esse 1, mas o problema mesmo é que esse limite aqui não é um limite que converge, ele vai lá para mais infinito. Quando o x está indo para infinito, o e elevado a x vai para infinito também. Então, essa integral não converge, ela diverge, vai lá para mais infinito. Agora, vamos para o item D, a integral de zero a infinito do seno de x dx. Novamente, eu não vou fazer essa passagem de colocar uma variável t indo para infinito. Eu já vou atrás da primitiva do seno, que é menos cosseno, e vou fazer o x de zero até infinito.
O que significa colocar esse infinito daqui? Eu estou tirando um limite do x indo para infinito. Sempre que tiver um sinal de menos, eu prefiro fazer bem passo a passo, porque é bem fácil errar sinal na hora que a gente substitui os valores aqui. Então eu vou colocar assim, menos, daí cosseno de x, o x indo de 0 até infinito. E isso aqui vai ser menos, agora vamos fazer o limite do x indo para infinito, do cosseno de x, menos, agora substituindo o x por 0. E qual que é o problema? O problema é que esse limite aqui ele não converge, então ele não existe como um número real. Lembrando que a função cosseno ela fica variando para sempre, ela nunca converge para um número real. Aqui a gente até poderia calcular, cosseno de 0 é 1, mas no final das contas a resposta para essa integral é que essa integral não converge. Agora vamos para o item E, integral de menos infinito até infinito. Novamente vamos quebrar essa integral aqui em uma soma de integrais. Vamos fazer de menos infinito até 0 do x dx e somar com a integral de 0 até infinito. Então vamos atrás de calcular a primeira integral. Primitiva do x vai ser x² sobre 2, o x vai de menos infinito até 0. Mais, novamente, a primitiva do x vai ser x² sobre 2, o x agora indo de 0 até mais infinito. Vamos colocar o sobre 2 para fora do colchetes. E já vamos substituir o x por 0, ou seja, vai ficar 0² que dá 0, menos, agora substituir o x indo para menos infinito, ou seja, menos o limite do x indo para menos infinito do x². E vamos fazer a mesma coisa aqui. Mais, vou tirar aqui o sobre 2, agora substituo o x indo para infinito. Vai ficar o limite do x indo para infinito do x², menos, agora substituo o x por 0, vai ficar 0. O problema é que isso aqui está indo lá para mais infinito, porque quando o x está indo para menos infinito, o x² vai ir lá para mais infinito, o sinal fica positivo. E esse aqui também está indo para mais infinito. Aqui na frente até tem um sinal de menos, então o resultado final aqui vai dar menos infinito. Mas não é porque deu menos infinito mais infinito que isso aqui dá 0. A gente não pode fazer conta com infinito assim. Esse limite é um limite que diverge. Esse limite é um limite que diverge. Essas integrais aqui são integrais que divergem e é por isso que essa integral também diverge. Então não podemos cancelar e falar que o resultado dessa integral aqui é 0. Temos uma indeterminação, um menos infinito mais infinito. Vamos aproveitar esse item um pouquinho mais a fundo para entender o que está acontecendo. Porque se você olhasse essa função, o gráfico dela é bastante simples. É de uma reta que passa pela origem assim. Então você pode imaginar que essa integral está calculando uma área, que é a área aqui abaixo do gráfico, menos a área que está aqui entre o gráfico e o eixo x também, mas pelo lado esquerdo. E daí você pode falar, essa área aqui vai ser igual a essa, então a gente cancela a área daqui com a daqui, tem que dar 0. Esse argumento, apesar de parecer fazer bastante sentido, ele não está correto. Por que ele não está correto? Quando a gente coloca aqui que o x vai de menos infinito até mais infinito, a gente está falando de uma conta de limite, em que o limite inferior da integral está indo para menos infinito, então a gente poderia jogar assim, ó, t indo para menos infinito, o limite inferior é o t, e o limite superior da integral indo lá para mais infinito. Cada uma dessas variáveis, elas estão indo lá para mais infinito, menos infinito, de uma forma independente. A gente poderia entender, por exemplo, entre aspas, como se esse s estivesse indo para mais infinito, mais rápido do que o t está indo para menos infinito. E nesse caso, a área aqui à direita não ia cancelar com a área aqui à esquerda. Porque se o s estivesse indo para mais infinito mais rápido do que o t está indo para menos infinito, a área daqui sempre seria maior. Nesses casos de integral imprópria, que vai de menos infinito até infinito, quando que a gente pode dizer que ela realmente converge para um número real? Quando não importa a forma que a gente está fazendo os limites inferiores e superiores irem para infinito, acaba convergindo para o mesmo número. Mas não é o que acontece aqui. Se a gente joga o s, o limite superior da integral, muito rápido para infinito, mais rápido do que o t está indo para menos infinito, vai dar um resultado positivo, porque a área aqui vai ser acima da área aqui, e se fizer o contrário vai dar um resultado negativo, porque a área aqui vai ser maior do que a área daqui. Como depende como as variáveis, os limites aqui, estão indo lá para mais infinito menos infinito, esse limite aqui não existe. Ou seja, isso aqui não existe como um número real, essa integral diverge. Então essa é a resposta do item E. Essa integral ela não converge, ela diverge. Agora vamos aqui para o item F, integral do 1 sobre o x. O x está indo de 0 até 3. Isso aqui é uma integral imprópria do tipo 2, porque tem uma descontinuidade no x igual a 0. A gente não pode colocar aqui x igual a 0. E daí a gente viu que isso também nada mais é do que uma conta de limite.
a gente não faz o x ser zero. O x está indo para zero pelo lado direito e daí vai até o 3. Pelo lado direito do 0 até o 3 não passa pelo x igual a zero. Então vamos fazer essa conta de limite. O t indo para 0 mais, integral do t até o 3 do 1 sobre x dx. Daí vamos calcular primeiro a integral definida. Limite do t indo para 0 mais, a integral definida vai ser qual que é a primitiva do 1 sobre x? Vai ser o ln do módulo de x. Eu nem vou colocar o módulo porque a gente está falando de valores de x positivos. Então vou colocar só o ln de x. E daí faço o x e de t até 3. Daí isso aqui vai ser o ln de 3, é constante, sai para fora do limite, menos o limite do t indo para 0 mais do ln de t. Só que quando o argumento da função ln está indo para 0, a função ln está indo lá para menos infinito. Então esse limite diverge, está indo lá para menos infinito. Como tem um menos aqui na frente, vai acabar indo para mais infinito. E é por isso que a gente pode falar que essa integral aqui, ela é divergente e está divergindo lá para mais infinito. Agora vamos olhar aqui para esse item G. Integral de menos 2 até 3. É uma integral imprópria do tipo 2, porque acaba passando pelo zero, e no zero essa função aqui não existe. Tem uma descontinuidade ali no zero. Para resolver isso aqui, como a descontinuidade está no meio aqui do intervalo, entre menos 2 até o 3, vamos quebrar isso em duas integrais. De menos 2 até o zero, e daí a gente soma de 0 até 3. Agora são duas integrais impróprias, porque o zero está aqui, o zero está aqui. Mas agora basta resolver dois limites. Esse aqui é um limite, a gente poderia chamar um limite de t indo para 0 menos e colocar o t aqui. Isso aqui também vai ser um limite, a gente poderia usar o t e fazer o t ir para 0 mais. Daí nem essa integral estaria passando pelo zero, que é onde a função não existe. Eu não vou escrever o limite, eu vou usar uma notação um pouco mais sucinta. Vamos lá, vamos atrás resolver diretamente aqui e atrás da primitiva disso. Raiz cúbica de x é x elevado a 1/3, mas está no denominador, então é x elevado a menos 1/3. Deixa eu escrever aqui, só para ficar claro. Estamos falando da integral do x elevado a menos 1/3. Então vamos atrás da primitiva. Soma 1 ao expoente, vai ficar 2/3, divide pelo novo expoente. E daí eu já vou colocar aqui, ó, de menos 2 até 0. E a mesma coisa para a próxima integral. X elevado a 2/3, dividido por 2/3, agora de 0 até 3. Só para evitar que a gente se confunda nas contas, vou tirar esse 2/3 daqui, vou tirar esse 2/3 daqui. Como está dividido por 2/3, vai ficar multiplicado por 3/2. Eu já vou deixar multiplicado por 3/2 o todo. Então, esse 3/2 multiplicado esse x elevado a 2/3, mais o x elevado a 2/3, mas com outros limites de integração. E daí o que a gente tem que entender é que, na verdade, isso aqui é um limite. X indo para 0 pelo lado esquerdo, vou colocar o menos aqui, e o outro, o x indo para 0 pelo lado direito. Então, o resultado disso aqui vai ser 3/2, abre chaves. Vamos lá, vamos substituir o x indo para 0 pelo lado esquerdo. Vamos fazer essa passagem passo a passo. Vai ser o limite do x indo para 0 pelo lado esquerdo, do x elevado a 2/3. Agora vamos substituir o x por menos 2. Então vai ficar menos 2 elevado a 2/3. Daí mais, agora essa parte daqui. Primeiro vamos substituir o x por 3, vai ficar 3 elevado a 2/3, menos, agora um limite, o x indo para 0 mais do x elevado a 2/3. Esses limites são convergentes, a gente pode jogar realmente o x para 0, a substituição vai funcionar. Esse e esse aqui vão dar zeros. Então isso aqui é 0, isso aqui é 0. A resposta disso aqui então vai ficar 3/2 vezes esse menos 2 está ao quadrado, vai virar 4. Tem a raiz cúbica, então, aqui do 4, que está com sinal negativo. Vamos colocar aqui, menos raiz cúbica de 4. E daí tem mais esse 3 elevado a 2/3. O 3 ao quadrado dá 9, está na raiz cúbica também. Então, vamos ficar na raiz cúbica de 9. E essa é a resposta final. Então, nessa situação aqui, ó, a gente quebrou em duas integrais. São duas integrais impróprias. E daí ela acabou convergindo porque cada uma delas convergiu separadamente. Diferentemente do que aconteceu aqui. A gente quebrou em duas impróprias, só que analisando cada uma delas, as duas acabaram divergindo. Por mais que uma tenha ido para mais infinito e a outra tenha ido para menos infinito, a gente não pode cancelar e falar que isso aqui converge para zero. Para convergir, cada uma separadamente tem que convergir. Agora vamos aqui para o item H, a gente faz o x de 0 até infinito. É uma integral imprópria do tipo 1, porque a gente está fazendo x ir lá para mais infinito. Mas também é uma integral imprópria do tipo 2,
porque tem uma descontinuidade aqui na função x igual a zero. Então, como que a gente pode resolver essa integral imprópria, que é a imprópria do tipo 1 e do tipo 2 ao mesmo tempo? Vamos utilizar a propriedade integral definida, que a gente pode quebrar essa integral em duas, parecido com o que a gente fez aqui e aqui também. Mas em qual ponto a gente pode quebrar entre o zero e o infinito? Pode utilizar qualquer número real aqui. Aí o interessante é que a gente vai quebrar em uma integral imprópria do tipo 2 e uma integral imprópria do tipo 1. Você pode, por exemplo, quebrar de 0 a 1 e de 1 a infinito. Mas eu vou aproveitar que a gente está integrando a mesma função do item g. E a gente já encontrou aqui no item g a integral de 0 até 3. Então, vou aproveitar isso. Eu vou quebrar do 0 até 3 e daí do 3 até infinito. Então, assim, a gente quebrou em uma integral imprópria do tipo 2 e uma integral imprópria do tipo 1. Vamos aproveitar o resultado dessa primeira integral imprópria. É o que a gente fez aqui no item g. O resultado dessa integral só acaba sendo esse 3 elevado a 2 terços, mas multiplicado por esse 3 meios fora. Então, vai ficar o 3 meios vezes a raiz cúbica de 9. Vamos colocar aqui, então. Vai ser o 3 meios, raiz cúbica de 9. Mas o principal que a gente vai precisar mesmo, que a gente ainda não calculou, é atrás dessa integral. Então, vamos atrás da primitiva do raiz cúbica de x. Isso a gente até já fez no item anterior, da x elevado a 2 terços dividido por 2 terços. Vamos colocar aqui. E daí a gente faz o x de 3 até infinito. E lembrando que ao colocar infinito aqui, a gente está falando do x tendendo ao infinito, é um limite. Então isso aqui vai ficar 3 meios, raiz cúbica de 9, mais, já vamos jogar o 2 terços para fora do colchetes, então vai ficar como 3 meios. Agora substituindo o x indo para infinito. Limite do x indo para infinito do x elevado a 2 terços, menos, e agora substituindo o x por 3. Vai ficar 3 elevado a 2 terços. Se a gente quisesse, a gente poderia escrever como raiz cúbica de 9. Daí esse aqui, como está multiplicado por 3 meios aqui na frente, até ia cancelar com esse. Mas o que importa aqui mesmo é que esse limite ele não converge. Isso aqui está indo para mais infinito, o que significa que, no final das contas, a resposta disso vai ser mais infinito. Essa integral aqui não vai ser uma integral que converge, ela está divergindo lá para mais infinito por causa dessa parte aqui. Se for olhar o gráfico do 1 sobre raiz cúbica de x, ele faz algo mais ou menos assim. Aqui está indo para infinito, não faz com que a área esteja indo para infinito, mas essa base está indo para infinito, isso sim faz a área divergir para mais infinito. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Se por acaso ele te ajudou, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. E sabia que tem nosso curso de cálculo 1 completo na plataforma Ataque? O link está na descrição se você quiser dar uma olhadinha. Lá você encontra o curso estruturado, além de mais exercícios resolvidos e tudo de forma gratuita.